Olá pessoal, começando mais um vídeo e nesse vídeo nós iremos fazer uma análise crítica do capítulo 5, que tem o título como, o título do capítulo é Salários, do livro do Emmanuel, o livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier. O que chama a atenção, nesse capítulo é a recomendação de Emmanuel no sentido de o trabalhador, a pessoa assalariada, realmente se contentar com o que recebe. E aí ele vai trazer toda uma explicação aí, que nós não concordamos, obviamente, principalmente na visão que a gente traz crítica, progressista, mas iremos analisar agora. Então, veja só o que ele diz, Primeiro ele começa com um versículo da Bíblia, Contentai-vos com o vosso soldo, João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimento é modelo de concisão, de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas da remuneração da vida comum. Então, assim, ele já começa colocando assim de uma forma a falta de compreensão acerca dos problemas da remuneração da vida comum. Veja, o capitalismo explica muita coisa, não é? O capitalismo ele vai explicar exatamente seria a resposta para por que tanta desigualdade salarial, não é? Por que algumas profissões são mais valorizadas que as outras, Por que chegamos a esse ponto de uma desigualdade tão grande? Será que isso é justo, Aí ele diz: operários existem que reclamam salários devido a ministro, sem cogitar das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártire de representações e banquetes. Então, assim, quando ele diz que operário existe que reclama salários devido a ministro, o que Emmanuel faltou aí e aí a gente não sabe até que ponto também tem a influência do médium, ele analisar a questão da exploração da mão de obra, não é? Os salários que os ministros, que a gente pode interpretar o ministro, todos aqueles que estão acima, da escala da divisão social, na questão financeira mesmo, questão mesmo de classe, os ministros a gente pode interpretar como os grandes empresários. Eles devem, não é porque a responsabilidade dele é maior, eles ganham muito mais, é porque existe um mecanismo que se chama mais-valia, que é a exploração da mão de obra do trabalhador. Isso descoberto pelo marxismo. Então, muitas vezes os salários eles são totalmente deficientes e que não irão prover as necessidades básicas do trabalhador, porque aquele lucro, aquela exploração, porque a partir do momento que você assina um contrato de trabalho, você é uma mão de obra, você está vendendo força de trabalho, como diz o próprio marxismo. O trabalhador é uma própria mercadoria. E nessa mercadoria está envolvida a questão da mais-valia, da exploração. Quantas horas do operário não é remunerada, e os salários serão inadequados à sobrevivência básica, Então os ministros têm tudo, como ele diz aqui, a inquietação e da insônia, quando sejam em massa de representações e banquete. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais, que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos impercrutáveis desígnios. Veja,
as enfermidades, né, os problemas, elas virão muito mais, né, pela a dificuldade de fechar as contas. Não é porque o operário ali está ganancioso por ganhar um salário de ministro. Quantos trabalhadores ficam ansiosos, ficam depressivos, e aí entra em jogo toda a questão da saúde mental, porque as contas do final do mês não fecham, né? Falta o básico, né? Quer bancar um tratamento de saúde e não tem, né? Quer prover aos filhos uma educação de melhor qualidade, não tem. Então tudo isso cria, né, um estágio de uma situação de adoecimento mental, psíquico. É o capitalismo, não é, provocando uma série de consequências psíquicas na população. Então essas enfermidades, essa aflição, não é porque a pessoa quer ganhar mais e é ganancioso, não, mas é porque falta o necessário, né? As contas não estão fechando. Então os impercostáveis desígnio não está querendo dizer nada com nada, vamos ser sinceros, porque está colocando algo contrário ao que o próprio espiritismo kardeciano nos orientou, não é, que as desigualdades sociais, elas não são obra de Deus, como dá a entender aí. Se você ganha um baixo salário é porque está dentro dos impercostáveis desígnios, mas obras dos homens, né? Inclusive a herança muitas vezes já são indevidas, né? Porque veio da velhacaria e do roubo. Está no próprio livro dos Espíritos e a gente viu no vídeo passado. Então a mensagem aí de Emmanuel, ela vai totalmente de encontro a uma perspectiva em Kardec mesmo, né? De que não necessariamente tem que se contentar, não. As injustiças existem no mundo, isso é um fato. A gente tem que parar de colocar tudo como algo espiritual, não é? Se você é mal remunerado, se você está passando por uma opressão, é porque é dos desígnios divinos. Então, assim, o capitalismo, ele tem que ser eternamente, né? Porque o capitalismo, ele vai sempre ser um mecanismo de exploração e sempre vai ser um promotor das desigualdades sociais. E nem sempre a gente foi capitalista, a gente já viveu outros regimes de sociabilidade econômica, né? Não é obrigado, dá a entender aí que muitas vezes espíritas falam como se o mundo sempre fosse capitalista. A gente já viveu a escravidão, o feudalismo, o capitalismo, e como espírita e progressista e querendo um mundo melhor, inclusive na matéria, não é só espiritual, a gente tem que apontar para uma sociabilidade melhor do que a gente vive. Então ele continua, não é por demasia de remuneração que a criatura entregará nos quadros divinos, mas ninguém está pedindo isso, não é? Ninguém está falando disso, de que ser remunerado significa que a criatura vai ser designado para um lugar melhor no mundo espiritual, nos desígnios divinos. As pessoas querem ser bem remuneradas porque querem viver uma vida de qualidade no mundo material. Quer morar bem, quer se vestir bem, quer ter acesso à cultura, a lazer, não é? E não necessariamente ostentar. E não necessariamente viver a vida de um grande ministro, de um grande administrador, de um grande milionário. Muita gente quer o básico que atenda todas as necessidades humanas, mas que quer ter esse direito. Aí ele continua, se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é a prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Equivocado. Porque ele está esquecendo da injustiça social, da velhacaria, do roubo, não é? Dos mecanismos de exploração, e que o Espiritismo não chancela isso.
O que Emmanuel deixa claro aí é que todo mecanismo de exploração que vem através de salários baixos, né, baixa remuneração, de pouco acesso ao necessário, como a gente tem falando, é porque faz parte dos desígnios divinos. Então, se você é pobre, é porque Deus quis assim. E o ministro é um abençoado. Esse é um discurso, pessoal, medieval. Né? Medieval é um discurso da Idade Média, que as pessoas achavam que o rei estava ali, né, no trono por desígnio divino. Então, assim, como uma mensagem dessa é lida pelo movimento espírita sem uma visão crítica? Não é porque foi psicografada por um grande médium, porque é um espírito que foi alçado a uma situação de espírito elevado. As pessoas parecem que ficam cegas de terem uma visão crítica, porque é inaceitável aceitar um texto desse. Aí ele diz, antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-se a valorizar as concessões do céu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Espiritismo, ele não vem pregar a desgraça no mundo material, a contentar, o ser se contentar com as injustiças, inclusive a injustiça que ele mesmo sofre, no caso aí de um salário baixo, remuneração baixa, exploração, para com isso ser concedido algo no céu. Isso é falso, isso é um discurso que desconsidera que a vida ela tem que ser plena nos dois mundos. A vida tem que ser plena nos dois mundos, então não se pode aceitar um discurso desse. E repito, o movimento espírita, crítico, conservador, lê isso, né? Isso aí faz parte dos estudos, as pessoas leem esse texto em casa, né? Fazendo evangelho no lar, e parece que existe uma venda nos olhos diante de situações como essa. É inaceitável um texto desse, uma visão mais crítica, mais engajada com a realidade. Então, assim, só para concluir o livro, pessoal, o Espiritismo ele é uma doutrina que ele vem fazer pontes com o que está aí das ciências humanas. A gente não pode reviver no Espiritismo pensamentos religiosos no seu pior aspecto, medieval, chancelando todo tipo de injustiça, não. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós estamos inseridos na questão social e nós precisamos agir para transformar esse mundo em um mundo melhor, pleno. E não é dessa forma, com a visão acrítica, de achar que tudo que acontece na nossa vida é porque tem que ser, porque Deus quis, e que se contente com a miséria que você recebe, que está tudo certo. Não, não é assim. Então esse é o vídeo de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.